Olá, bom dia para quem está nos escutando ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar depois. Eu acho que essa é uma das possibilidades que a tecnologia nos dá. Bem-vindos e bem-vindas a esse segundo dia da programação do Seminário Internacional Passo Fundo Cidade Educadora. Desde ontem nós temos conversado sobre o que significa ser uma cidade educadora. Ontem a gente teve aí o prazer, deixa eu colar aqui, de ter conosco a senhora Marina Canaus, que é a secretária-geral da Associação Internacional de Cidades Educadoras, lá de Barcelona. A gente teve também a senhora Laura Afonso, que é a dirigente da Associação para a América Latina, o senhor Ramírez Maurício Brilhante, que é o representante da Rede Brasileira de Cidades Educadoras. Na sequência, a gente teve a professora Adriana Dickel, aqui da Universidade de Passo Fundo, que é co-organizadora desse evento, fazendo, então, uma fala sobre o projeto de extensão da universidade chamado Universidade Educadora, trocando o S normal de uma universidade por um C. É uma jogada bem legal, assim, para a gente compreender a importância também que as universidades têm dentro desse contexto. Tivemos, é claro, a fala do nosso prefeito Pedro Almeida, falando sobre a importância do município de Passo Fundo aderir à Carta de Cidades Educadoras. Só que é importante a gente dizer, e eu peço para vocês que possam colocar no chat de onde falam, possam fazer perguntas, né? Ao final, a gente tem um convidado muito especial, não sei se dá para dizer que é padrinho de Passo Fundo aí, porque foi a pessoa que de fato, nos auxiliou desde o início nesse processo, mas a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai calibrando aí qual é a melhor denominação, né? Mas, sem dúvida alguma, é alguém que luta e compreende e sabe da potência desse conceito de cidade educador e sabe também que a parte mais fácil, e a gente sabe também, é fazer parte. É se associar, essa é a parte mais fácil, né? Precisa de um projeto de lei, precisa fazer alguns ajustes, beleza, a gente colocou. Só que tem uma distância entre a Carta das Cidades Educadoras, e eu vou colocar para vocês o link aqui, eu já separei antes aqui para ser mais rápido, olha só. Se você quer conhecer a Carta, você pode acessar esse link que eu estou colocando aqui, aí no chat. Aí tem a Carta em português das Cidades Educadoras, mas tem uma distância muito grande entre a Carta, tá? Entre a Carta e o que ela diz, e ser, de fato, uma cidade educadora. Acho que esse é um elemento muito importante para a gente começar a pensar sobre da Carta a efetivamente se constituir numa cidade educadora. E quem vai nos ajudar a pensar sobre isso hoje, eu vou trazer para a tela agora, é o professor Márcio Tasqueto. Já está na tela, eu sei que o Márcio está vendo o PowerPoint dele, mas já está na tela, não pode fazer careta agora para a galera, Márcio. Que é, sem dúvida alguma, uma das pessoas que mais conhece desse assunto, né? E talvez daquelas pessoas que têm mais argumentos para nos trazer, para nos ajudar a compreender a importância de não somente aderir à Carta das Cidades Educadoras, mas fazer os movimentos necessários para que o território seja educador e que algumas questões importantes que o Márcio, nas inúmeras vezes que a gente conversou, já trouxe. Isso não pode depender de uma prefeitura, não pode depender de uma universidade, não pode depender de uma empresa, isso depende do envolvimento integral de cada cidadão e cada cidadã em fazer o esforço e o movimento necessário para tornar a nossa cidade um território educador. Então, Márcio, muito obrigado pela tua disponibilidade sempre, também pela forma carinhosa e atenciosa, assim, com que tu tem, e sempre muito rápida, né, muito séria, de que tu tem atendido as nossas demandas. Eu sei que não somente as nossas de Passo Fundo, mas de todas as cidades que ou já têm o título de cidade educadora, ou estão trabalhando no sentido de poder aderir à carta, porque cada vez que a gente lê a carta, cada vez que a gente pensa sobre o conceito de cidade educadora, a gente consegue ver que esse movimento
pode ser um vetor de desenvolvimento integral do cidadão, e não somente do cidadão, das cidades. Márcio, passa a palavra para ti. Muito obrigado de novo. Bom dia a todos, todas. Bom dia, Adriano, secretário de Educação aqui de Passo Fundo, né? Primeiro, eu agradeço a generosidade das palavras e agradeço de novo ao convite, né? E muito orgulho e com muita felicidade que eu aceitei esse convite e de participar desse Seminário Internacional de Cidades Educadoras em Passo Fundo, porque penso que aqui começou um movimento muito rico, né, de discussão sobre esse conceito, sobre esse movimento, né? A gente costuma, e tem dito por aí, que é mais do que um conceito, é uma ideia-força, né? Tem trabalhado muito com essa expressão da ideia-força, porque é uma ideia que nos move, que nos mobiliza, e que vai gerando resultados muito positivos, né? E Passo Fundo, que adere à Carta, que adere à Associação Internacional, que se compromete com esse projeto de cidade, né, que tem uma complexidade imensa e, ao mesmo tempo, uma beleza imensa, né, porque nos coloca, acredito eu, no rumo mais potente para enfrentarmos, né, as grandes questões que envolvem a nossa sociedade como um todo, na atualidade, principalmente, né, as cidades, né, como se configuram as cidades, que são os lugares onde nós estamos efetivamente, né, da onde pensamos o mundo, aonde vivemos, crescemos, né, aonde criamos nossos filhos, é fantástico a gente poder fazer parte e assumir essa história nas nossas mãos e construir as nossas cidades, né. Acho que o conceito de cidade tocadora passa muito por aí. Então, agradeço muito, né, e tenho o maior prazer de estar falando aqui em Passo Fundo, mesmo que virtualmente, né? Fisicamente eu estou em Santa Maria, mas afetivamente a minha relação com Passo Fundo é imensa, né? Passei bons anos aí vinculado como professor da Faculdade de Educação na FAED, né, da UPF, agora ainda vinculado, né, como assessor da Vice-Reitoria de Extensão, muito conectado com esses temas, né, da relação entre a universidade e território e também desse compromisso que a universidade assumiu há mais de uma década com a promoção, desenvolvimento, né, desse conceito, dessa ideia-força das cidades educadoras na região e a parceria, né, com os municípios, né, que foram aderindo, né, agora Passo Fundo como o 5º município que adere à Associação Internacional das Cidades Educadoras aí na região, mas mais ainda do que isso, né, pela própria história da universidade como universidade comunitária que marca presença no território há muito tempo, né, e que é um dos grandes vetores, né, de desenvolvimento dessa região e de tornar essa região tão significativa, né, para esse debate, eu diria, no Brasil inteiro, né, quer dizer, o movimento que vem sendo construído aí nessa região, no norte do estado do Rio Grande do Sul, vem, a palavra não é boa para o momento, mas vem contagiando, né, essa discussão das cidades educadoras em vários aspectos. Então, quero parabenizar mais uma vez aí a equipe toda, né, que encabeçada pelo professor Adriano, atual secretário, né, de Educação do município de Passo Fundo, que vem fazendo um trabalho belíssimo, né, extremamente comprometido com essa temática e que já vem demonstrando, né, efetivamente resultados muito significativos. E o evento, eu acho que tem demonstrado isso, né, essa capacidade de articulação em tão pouco tempo, né, de trazer cidades do mundo inteiro, né, mobilizar a própria ICE, né, que hoje são em torno de 494, se não me engano, cidades, né, espalhadas em 36 países, né, tem um trabalho imenso, e estava aqui, né, marcando presença e em diálogo já com a cidade de Passo Fundo, da mesma forma que a coordenação de Rosário, né, nossos grandes amigos de Rosário, né, representados pela Laura, que tem nos acompanhado em todo esse processo, todo esse movimento, né, sempre com uma capacidade, uma abertura imensa, né, de colaboração, né, desde o início. Acho que quando nós começamos a nos aproximar dessa temática, a direção da América Latina esteve presente, né, da mesma forma que o Ramires, né, como coordenador
lá de Vitória, da cidade educadora de Vitória, no Espírito Santo também, né, sempre muito solícito e sempre muito presente nessa construção que vai, né, ganhando, né, essa dimensão nacional com mais força, né. Hoje no Rio Grande do Sul nós somos 9 cidades, né, dividimos com São Paulo a maior territorialidade de cidades educadoras, e São Paulo e Rio Grande do Sul somam 18 cidades atualmente, né, acompanhados, né, de Curitiba, Horizonte e Vitória. Então são 21 cidades, né, hoje no Brasil que compõem essa rede. Ainda acredito que podemos muito mais, né? Ainda acredito que a gente pode avançar e vai avançar e deve avançar de forma bastante acelerada nos próximos meses. Só aqui na região norte a gente tem notícia, não vamos dar spoiler, né, mas temos notícia de várias outras cidades se agregando a esse movimento, tal qual a cidade de Bagé, que ainda não está computada lá entre as cidades, né, da ICE, e que já fez essa opção política, já fez esse encaminhamento de vínculo com a Associação Internacional, e é a 22ª cidade, né, brasileira a se inserir. Da mesma forma, a gente sabe que Porto Alegre está querendo retomar, né, essa discussão. Então, é uma cidade que já foi parte da ICE e que talvez retorne. Então, é sempre muito importante contar com essas cidades que vão dando visibilidade também para essa discussão e vão se comprometendo, acima de tudo, com a construção da cidade como cidade educadora. Bom, como o Adriano já trouxe, né, na apresentação generosa que fez, né, do meu trabalho, da minha vinculação com esse tema, né, eu me coloco como um aprendiz desse debate, desde o âmbito das discussões que fizemos a respeito da educação integral e as cidades educadoras, há mais de 10 anos atrás, quando trabalhávamos exatamente com essa questão como um dos pilares da educação integral na contemporaneidade, uma política que, infelizmente, foi marcada pela descontinuidade na história da educação brasileira e que poderia nos trazer hoje um outro contexto, né, social, né, sobretudo, né, vinculado a essa educação de qualidade tão cara, né, ao ODS 4, né, que está aí também representado no canto direito da tela, né, para que vocês visualizem essa vinculação, né, entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as cidades educadoras, sobretudo nesses 2 objetivos, que é o 11 e o 4, ou seja, como desenvolver cidades e comunidades sustentáveis e como trabalhar com essa dimensão da educação de qualidade sob suas diversas metas e compromissos que essa agenda de futuro proposta pela ONU de forma global e pactuada pelos diversos países, né, onde o Brasil é signatário, também apresenta a necessidade de trabalharmos com esses horizontes, né, pensar o local, mas sem perder de vista esses desafios globais que nos vinculam a todos em uma mesma construção coletiva, né, que vai nos conectando em diferentes partes, tal qual esse evento vem fazendo, né, trazendo diferentes cidades, mostrando diferentes experiências, saindo do campo do abstrato e mostrando projetos efetivos, né, trajetórias de cidades que vêm, de fato, né, marcando uma construção, né, efetiva de práticas de cidade educadora, né, por dentro das suas políticas públicas, por dentro dos seus programas, por dentro dos seus projetos, por dentro das suas diversas ações, por dentro dos seus serviços, né, por dentro da mobilização que faz e que é necessária de diálogo entre diferentes esferas, né, que envolvem poder público, que envolve a sociedade civil organizada, que envolve as entidades, as mais diversos setores da sociedade que vão compondo, né, essa pactuação necessária para a construção de uma cidade educadora. Então, construir, né, a cidade educadora, como disse o Adriano, muito bem colocado, é a parte mais complexa, né? Em se agregar à carta é importante, é uma decisão política fundamental. No entanto, essa construção passa por toda uma mobilização que nos envolve a todos, né? E que vai criando a necessidade de pensarmos
né, como fazer isso no cotidiano de forma efetiva, né, apostando em determinados valores, princípios, né, que estão, muitos deles, esboçados na Carta das Cidades Educadoras, e também na forma como cada cidade, a partir da sua história, a partir da sua identidade, a partir da sua singularidade, vai criando seus caminhos possíveis, né, vai sabendo por onde começar, vai sabendo por onde partir, né, porque a ideia de cidade educadora, ela é muito bonita, ela é muito linda, ela é muito interessante, né, do ponto de vista de pensar a cidade como um todo, mas também a gente tem que partir de coisas que são palpáveis, que são possíveis, né, dentro de um determinado contexto e cenário que se apresenta em cada realidade de cada cidade. Então, da onde partir, né? Quais são os temas que hoje temos, né? O que nós temos de potência hoje na nossa cidade, na cidade de Passo Fundo, por exemplo, que é sede desse evento, dessa discussão nesse momento, pode partir para pensar-se como cidade educadora. Então, a carta, ela é um conjunto de ideias, né? Ela é um conjunto, ela digamos, uma agenda que compõe um ideário, né? Um ideário que só vai ser possível no momento que a gente vai criando os mecanismos necessários para efetivamente tornar esse possível, né? Para tornar esse possível realizável, né? E ampliando também a nossa própria imaginação do que é possível fazer nas nossas cidades, né? Eu acho que a carta também nos apresenta essa perspectiva. Logo no preâmbulo da carta, eu quero retomar nessa fala não só a Carta das Cidades Educadoras, como a Carta Brasileira das Cidades Educadoras e a carta que nós apelidamos de Carta de Frederico Westphalen, que foi produzida no ano passado, né, no evento que teve um papel importantíssimo, né, não só na região de abrangência da URI, que foi promovido pela URI Frederico Westphalen, né, com a organização e o empenho, né, protagonismo, né, tanto da professora Lucy como da professora Jaqueline Moll nessa construção e todo o programa lá da URI que fez todo esse trabalho, também esboçou uma carta que endereça também a sociedade brasileira, trazendo uma série de questões que envolvem esse compromisso de construção com cidades educadoras dentro e a partir do nosso país. Então, 3 cartas iniciais para essa construção, e depois disso eu quero, né, trazer alguns apontamentos, né, seriam 4 ou 5 apontamentos, né, que considero que seriam fundamentais para a construção efetiva da cidade, né, como uma cidade educadora. E alguns mecanismos, né, mais específicos que eu considero primordiais e essenciais para que constituam-se as ferramentas necessárias, né, e as estratégias necessárias para que a cidade vá caminhando dentro dessa perspectiva de cidade educadora. Então, seriam esses 3 momentos de fala. Bom, logo no preâmbulo da Carta das Cidades Educadoras, ela já manifesta, né, essa ideia de que hoje, mais do que nunca, as cidades ou vilas, grandes ou pequenas, dispõem de inúmeras possibilidades educadoras, mas sobre os municípios também incide forças e inércias deseducadoras. De uma forma ou de outra, a cidade apresenta elementos importantes para uma educação integral. É um sistema complexo, é ao mesmo tempo um agente educativo permanente, plural, poliédrico, capaz de potencializar os fatores educativos de transformação social. Ou seja, o preâmbulo da carta já nos traz esse indicador, né, de que as cidades são espaços formativos, então acho que é um ponto de partida, entender a cidade como um grande espaço formativo, como um espaço que quando mobilizado, também intencionalmente, porque isso já acontece de alguma forma no campo da informalidade, das relações que se dão na cidade, na forma como a gente vai construindo, né, o cotidiano das nossas cidades, mas também, na perspectiva das cidades educadoras, pode ser mobilizado e potencializado quando pensado a intencionalidade pedagógica dessa construção e o quanto a cidade pode se tornar um espaço humanizador, né, ao mesmo tempo que reconhece que possui processos desumanizadores, né, porque é daí, talvez, que a gente tenha maiores condições de fazer do projeto de uma cidade educadora um projeto efetivamente que dialogue com as contradições urbanas, né, como diria o Manuel
Castells, né, lá no final dos anos 70, quando, a partir desse conceito de contradições urbanas, vai colocando, né, o que ele intitulou, inclusive num livro famoso, que faz todo esse debate, né, sobre a cidade, as questões, né, que envolvem o urbano, a grande questão urbana que se apresenta como uma das principais tendências, né, do mundo contemporâneo, os processos de urbanização, a forma como, nas previsões, né, inclusive da própria ONU, né, que até 2050 teremos mais de 70% da população mundial vivendo em cidades, as próprias transformações, né, do ponto de vista do mundo produtivo e da reconfiguração do mundo produtivo com relação ao papel que as cidades ocupam, né, dentro dessa nova configuração do trabalho e da própria subjetividade do trabalho, né, o quanto as cidades se tornam espaços centrais para se pensar essas diversas dinâmicas, e inclusive essas diversas contradições, que nos colocam, primeiro, entender que a cidade é formativa, que a cidade pode ser mobilizada dentro de uma perspectiva educativa, por outro lado, sem deixar de compreender a cidade como um espaço que reproduz violências, um espaço de profunda desigualdade, um espaço que ainda, e de muitas formas, não escapa da barbárie. Né? Essa pergunta colocada pelo Walter Benjamin, né, lá, né, ainda no contexto de início da Segunda Guerra Mundial, né, quando se defronta com a ideia de como podemos escapar, né? Como podemos escapar através da educação da barbárie. E a partir dessa reflexão que o educador espanhol brasileiro, né, Miguel Arroyo, vai retomar numa fala recente, né, de 2019, e que eu retomo, inclusive eu já coloquei essa questão lá na nossa formação lá de fevereiro, né, e é uma questão que eu volto a ela, porque para mim ela é extremamente cara, né, e eu volto a ela reproduzindo, né, a fala do Miguel Arroyo, quando ele, retomando nessa ressonância do pensamento benjaminiano, que a cidade educadora é capaz de escapar da barbárie. A cidade educadora, em que medida essa cidade educadora significa destituir os processos de desumanização, que se apresentam na cidade de forma muito clara e objetiva, na segregação espacial, na espoliação urbana, né, nas contradições sociais que se materializam nas dificuldades de acesso aos direitos fundamentais, como educação, saúde, né, transporte, moradia. Então, como construir uma cidade educadora que parta essencialmente desse passar a limpo as nossas cidades, como diria o Darcy Ribeiro, a respeito das instituições e das nossas políticas públicas, né? Como passar a limpo as nossas instituições, como passar a limpo as nossas cidades, no sentido de que toda e qualquer construção de uma cidade educadora passa necessariamente por, né, entender, né, as principais demandas, as principais necessidades, as principais carências, as principais contradições que se apresentam nas nossas cidades. É daí que temos que partir. Eu diria que entre os 20 princípios da Carta das Cidades Educadoras, que hoje organizam-se entre 3 eixos, né, do direito humano, a cidade que educa, do compromisso da cidade e do serviço integral às pessoas, esses 3 eixos que organizam os 20 princípios, né, das cidades educadoras, na atual Carta das Cidades Educadoras, eu diria que esse é o 1+20. Né? O 1+20 o primeiro como escapar da barbárie, como produzir uma cidade capaz de inclusão de todos e todas, de uma forma a garantir, né, os direitos fundamentais a todos e todas. Ou seja, essa utopia, né, que nos move, né, e que não é algo quimérico, que não é algo inexistente, que não é um lugar que não existe, mas algo que nos convoca a caminhar, que nos convoca e convida a caminhar pela cidade, entendendo que na cidade a gente vai compreendendo melhor como funcionam, né, essas contradições, acaba sendo o primeiro grande princípio, né, o 1+20 das cidades, né, e da Carta das Cidades Educadoras.
ela é o princípio latente, né, que deve transpassar toda e qualquer, na minha perspectiva, a discussão de uma cidade educadora. No entanto, quando a gente fala desse Carta de Princípios, quando fala da Carta, né, de Barcelona, enfim, a chamada Carta das Cidades Educadoras, que nos coloca esse conjunto de princípios, é sempre bom e importante ter claro que não existe uma forma única para construir uma cidade educadora, né? Não todas e cada cidade aqui nessa região, né, de abrangência e de relação direta com a cidade de Passo Fundo, por exemplo, onde Marau, Soledade, Camargo, Carazinho já fazem parte dessa construção e dessa aposta coletiva, todos sabemos que cada cidade possui a sua dinâmica, que vai partir das suas características e que vai encontrar os seus caminhos possíveis. No entanto, é importante que algumas dessas dinâmicas, né, nós podemos encontrar elementos comuns, né, e isso vai fazendo também com que que eu chamei de quinto ponto, que eu vou chegar lá depois, de primavera das cidades educadoras aqui na região, né, uma primavera na cidade educadora, a gente vai estar em floração, né, e está só no início, né, nós começamos com esse movimento em 2019, então há muito por construir, há muito por fazer, e essa primavera passa por alguns pontos em comum, né? E esses pontos em comum vão se conectando no momento que essas cidades assumiram, né, esse compromisso como cidade educadora, né, que é um conceito, como você sabe, já deve ter sido debatido já em vários outros momentos, né, e a cidade de Passo Fundo tem feito esse esforço, né, de depuração também conceitual da ideia de cidade educadora, que é uma expressão que nasce nos anos 90, né, a partir de Barcelona, na Espanha, né, que está aqui conosco também nesse evento, no primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras, né. Então, esse movimento que começa na década de 90, que hoje, né, comentava antes, né, compõe a vinculação de mais de 490 cidades, né, quase 500 cidades no mundo envolvidas nesse movimento. Então, Passo Fundo passa a entrar, a se inserir, né, nessa rede. Então, o ganho para a cidade é imenso, né, nessa internacionalização também de práticas, de experiências, de trocas, né, dessa grande rede internacional que vai se constituindo, né, através das cidades educadoras, que é também uma forma da gente aprender a fazer junto no âmbito internacional, né, isso eu acho que é fantástico. Claro que digamos, a dimensão mais ampla a se chegar, mas que parte sempre de um ponto comum de como a gente tem que aprender, e cada vez mais aprender esse processo árduo, difícil, e ao mesmo tempo essencial, que é aprender a fazer juntos, né? E essa rede acaba fomentando também isso desde uma perspectiva internacional. No Brasil, como havia dito, são 21 cidades, e no Rio Grande do Sul, 9, né? Mas que nos próximos meses a gente já vai passar, pelo que eu estou sabendo aí nos bastidores, né, de 9 para 12 ligeirinho, né? Bom, mas o que é uma cidade educadora, né? Trazendo citações aqui que são dos documentos, né, da própria Associação Internacional das Cidades Educadoras e que nos ajudam aí compreendendo esse conceito para chegarmos, né, a algumas das formulações necessárias para pensar essa caminhada, né, da carta à construção da cidade enquanto cidade educadora. Bom, é uma cidade que compreende o território, né, e que aposta na educação como uma ferramenta de transformação social, que implica nessa cidade, né, situar a educação como um eixo central do projeto de cidade, né, acho que isso é fundamental, nessa compreensão de que a cidade é um território formativo, né, que a cidade é um território educativo e que precisa ser mobilizada para que isso aconteça de forma cada vez mais planejada e que isso envolve, portanto, um projeto de cidade, né, acima de tudo, um projeto de cidade que vai para além, né, dessa ou aquela gestão, que vai para além desse ou aquele ator na cidade, que constrói, né, essa mobilização que envolve, com certeza, o compromisso efetivo, né, da gestão pública, das diversas entidades, mas que também vai ampliando, né, a própria compreensão dos seus cidadãos com relação a um projeto de cidade. Que projeto de cidade é esse que queremos construir para essa e para as demais cidades que nos acompanham, né, nesse debate?
e que a cidade educadora, ela deve ser entendida como um projeto de cidade que implica uma governação em rede, que se fundamenta no diálogo e na colaboração entre governo municipal e sociedade civil, assim como outras cidades do mundo. Então vejam essa escala sendo construída, né? A colaboração entre governo municipal internamente e governo municipal e sociedade civil, e também com outras cidades do mundo. Então há uma tríade de aprender a fazer junto que vai sendo bastante potente nessa construção e que é uma das pistas, né, do como construir efetivamente essa materialização da carta, né, no cotidiano da cidade. Bom, o que é a carta, né? A carta, ela constitui-se como uma espécie de guia dos governos locais que formam a Associação Internacional das Cidades Educadoras. Consiste num manifesto que inclui um preâmbulo e 20 princípios que se baseia na Declaração Universal de Direitos Humanos e noutras convenções e declarações. Foi elaborada durante o primeiro congresso, como eu já havia dito, e depois, né, sistematizada e ressignificada, né, e atualizada no ano de 94, em 2004 e recentemente agora em 2020. Inclusive fizemos um belíssimo debate, né, promovido pela professora Jaqueline Moll e o professor Paulo Louro, coordenador da rede portuguesa de cidades educadoras. Teve também conosco a secretária de Educação, a Gorete, lá de Gramado, que fez um belíssimo trabalho. Também Gramado aderiu ano passado, né, a esse movimento e vem se constituindo, né, como cidades educadoras, onde debatemos essa atualização da carta que vai trazendo novos desafios e necessidades sociais que não apareciam, né, nas outras versões, né? Então, como temas que vão se agregando, né, à ideia de cidade educadora. Bom, a Carta das Cidades Educadoras, a Carta de Barcelona, ela está constituída por 20 princípios divididos em 3 eixos, né? Os eixos são direito à cidade que educa, o compromisso da cidade e o serviço integral às pessoas, né? Bom, alguns desses princípios eu destaco aqui em amarelo na tela de vocês, que vão trazendo, né, alguns elementos para a gente pensar por onde caminha esse conjunto de princípios sistematizados na Carta das Cidades Educadoras. Então, a ideia de o desenvolvimento de uma política educativa municipal ampla, então passa pela compreensão de que a educação ela é compreendida como um fenômeno espraiado pela cidade, né, esparramado pela cidade, que não está só no âmbito da educação formal. Então, significa dizer que fazer cidade educadora implica no reconhecimento da importância das escolas, implica no reconhecimento da importância das universidades, implica no reconhecimento das diversas instituições de educação formal, como no caso de Passo Fundo, do IFE, né, do IFSUL, por exemplo, que faz um trabalho belíssimo e tem uma importância central também na cidade. Ou seja, há uma importância muito grande das instituições de educação não formal, mas não se faz cidade educadora só com educação formal. Se faz cidade educadora compreendendo que a educação ela é um desenvolvimento amplo de processos de aprendizagem que vão se conectando a diferentes atores na cidade, né, que vão se conectando a diferentes políticas públicas na cidade, que vão se conectando a diferentes movimentos que vão compondo o tecido social, né, da cidade e que vão se constituindo em educadores da cidade, né, vão se constituindo em agentes de educação da cidade. Então, esse reconhecimento do papel de cada instituição, de cada organização, de cada entidade, de cada sujeito dentro dessa construção, faz com que a gente entenda a educação como um eixo transformador central da cidade, como já havíamos dito na lâmina, em uma das lâminas anteriores, e que vai compondo essa ideia ampla, né, de educação, que não passa só pela pasta do Adriano, né, que é central, que é fundamental, eu diria, mas que passa pelas diversas pastas. Por exemplo, quando a gente pensa em termos de gestão pública, numa perspectiva intersetorial, né? A educação, ela transpassaria várias outras secretarias e implicaria nessa compreensão de forma concertada, né, entre as diversas secretarias, os diversos setores, né, de gestão da cidade,
a serem pensados de forma articulada e transversalizadas pelo eixo da educação. E o que significa isso? Um eixo do desenvolvimento integral, né? Um eixo que implica uma dimensão pedagógica das políticas públicas, né? Ou seja, toda política pública, toda ação, ela envolve processos que exigem processos de formação como elementos estratégicos para a apropriação social dessas políticas, né? Esses elementos estratégicos para o controle social dessas políticas, elementos estratégicos para que elas possam realmente dar certo e efetivamente se enraizar no cotidiano da cidade, né? Que envolve um processo de aprendizagem, seja em qual âmbito que a gente esteja falando, seja no meio ambiente, na mobilidade urbana, né? Na saúde, né? Que seja em qualquer âmbito que a gente esteja falando, na cultura, vai envolver necessariamente a ideia de que esses agentes de cultura, por exemplo, também são agentes educativos, que esses agentes de saúde também são agentes educativos, que esses agentes de trânsito também são agentes educativos, ou seja, um processo amplo de construção da ideia de educação que se vai constituindo na cidade. Isso faz com que a gente compreenda o potencial imenso de um projeto de cidade educadora para o desenvolvimento das pessoas, essencialmente, e da própria cidade dentro dessa colaboração, que implica uma colaboração já dita, né, de forma latente, né, na fala sobre a intersetorialidade, uma colaboração interadministrativa, que indica esse mecanismo de gestão que vai implicar na gestão, e com certeza, né, já está em marcha, né, dentro da própria Prefeitura de Passo Fundo, como essa colaboração vai gerar, né, um grupo dinamizador, como essa colaboração administrativa vai necessariamente ter pessoas de referência em diversas secretarias e como isso vai constituir intra-gestão, uma comissão organizadora, um conselho de trabalho, um grupo operacionalizador, seja como a gente pode, da forma que a gente quiser chamar, né, essa dinâmica necessária para uma colaboração interadministrativa, né? Quer dizer, uma cidade educadora é uma cidade que cuida da qualidade dos espaços, das infraestruturas e serviços, ou seja, uma cidade que pensa esses espaços voltados, não só para as pessoas, né, como no brilhante e conhecido livro do arquiteto escandinavo Jan Gehl, né, mas com as pessoas, né, como no brilhante e também importantíssimo livro, né, que sistematiza a experiência de secretário de educação do Paulo Freire na São Paulo da virada dos anos 80 para os anos 90, chamado A Educação na Cidade, né? A cidade somos nós, né? Em algum momento o Paulo Freire afirma isso no livro, dizendo que a cidade somos nós que construímos, e pensar a cidade pensar a educação numa grande metrópole como São Paulo, como foi o desafio do Paulo Freire de forma efetiva quando assumiu a Secretaria de Educação naquele contexto histórico, foi exatamente pensar essa cidade como um todo, né? E já, mesmo que não usasse essas nomenclaturas, né, como cidade educadora, esse conjunto de ideias-forças que se desdobram, né, desses princípios da cidade educadora, já deixava antever também vários aspectos, né, que colocavam a ideia de cidade educadora em diálogo, né, com a sua própria prática. Então, pensar com as pessoas essa qualidade dos espaços, a forma como o espaço, né, diria o Milton Santos, né, nosso grande geógrafo, indispensável para essa discussão de cidade educadora, desde uma perspectiva brasileira. Esses espaços são matrizes de formação do humano. Quer dizer, quando o espaço ele é um território de violência, quando o espaço ele representa um território de segregação, quando o espaço ele nos rouba a rua, nos rouba as praças, nos rouba os bairros, quando não temos equipamentos de qualidade para que as crianças se desenvolvam integralmente e que a cidade ofereça isso, equipamentos de esporte, de lazer, tem implicações subjetivas nesse desenvolvimento que não é em nada integrador e tampouco integral. Então, a qualidade dos espaços não é algo que desconecta da nossa própria formação enquanto processo educacional, porque os espaços também são construídos essencialmente a partir de um exercício social. Os espaços só fazem sentido no momento que a gente compreende, ainda com Milton Santos, que são exercícios sociais, que é o espaço usado. E esse espaço usado tem sentido, tem significado.
esse espaço usado, ele promove emissões de conteúdo, ele informa, ele narra, né? E essas narrativas que nascem desses espaços de qualidade vão nos fazendo enfrentar uma das grandes barbáries da nossa sociedade contemporânea, e sobretudo brasileira, né? Que são os meninos de rua, né? E também os meninos cancelados à rua, né? Os meninos sem rua, né? Que boa parte das nossas infâncias estão cada vez mais emparedadas, né? Como diria o Tonucci e tantos outros que discutem, né? Essa questão. Adriana Dick, Adriana Braganholo, aqui da Universidade de Passo Fundo, fazem uma belíssima discussão com relação a questão da infância e sobretudo, esse emparedamento, né, da infância, pensada sempre sobre a tutela, né, de espaços fechados, segregados, o que isso está implicando na formação das nossas crianças e o que isso traz de consequências também a esse declínio, né, do homem público, como diria o Richard Sennett, né, quer dizer, essa falta de convivência com a diferença, de encontro com o outro, de perceber que a cidade é colorida, de perceber que a cidade tem gênero, de perceber que a cidade é contraditória, de sair, né, daquilo que a gente costuma chamar de bolha, né, social, e que implica aí um processo formativo essencial para a construção de uma cidade educadora, ou seja, aprender com a diversidade, né, aprender com a diferença. Isso é fundamental, que os espaços nos promovam esses encontros. Bom, a qualidade de vida, né, que vai se dando através disso é essencialmente uma qualidade de vida que se pretende como grande objetivo de toda e qualquer afirmação da cidade enquanto cidade educadora. Além da Carta das Cidades Educadoras, eu queria chamar a atenção que durante o Congresso Internacional das Cidades Educadoras que aconteceu em Rosário, na Argentina, em 2016, cidade da nossa querida Laura Afonso, que está conosco aqui, nós tivemos, enquanto grupo brasileiro, fizemos um esforço de sistematizar o que nós chamamos, à época, de uma Carta Brasileira das Cidades Educadoras, né? Uma Carta Brasileira das Cidades Educadoras que tinha a ver, não necessariamente com a associação internacional, mas com a ideia de pensar esse movimento, né, que se vai se espalhando, conectados ou não com a AICE, mas que vão discutindo as cidades enquanto espaços formativos, cidades que precisam ser, de novo, né, como diria o Henri Lefebvre, apropriadas por nós a partir do direito à cidade, né, e nós agregamos aí a expressão do Henri Lefebvre, do direito à cidade, o direito à cidade que educa. E dentro desse direito à cidade que educa, na oportunidade, 5 anos atrás, lá na belíssima Rosário, que sempre gosto de enfatizar, assim, conheçam Rosário, vocês estão querendo entender melhor o que é uma cidade educadora, conheçam as políticas de Rosário, o que Rosário vem fazendo nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, enquanto projeto de cidade educadora, porque tem uma construção efetiva e muito concreta do que é e do que pode uma cidade, sobretudo uma cidade latino-americana, uma metrópole, né, com todos os problemas, né, imagináveis e inimagináveis, né, que as cidades latino-americanas possuem, e Rosário, né, tem dado respostas interessantíssimas, né? E lá, nessa oportunidade, né, à beira do Rio Paraná, né, num espaço muito parecido com a Porto Alegre costeira Guaíba, né, nós nos reunimos e construímos esses 4 grandes princípios, né, da Carta, que representa o movimento brasileiro também por cidades que educam, que é, essencialmente, né, a participação e o controle social como ponto central. Não há como construir, na nossa avaliação, enquanto grupo, cidades educadoras sem a participação e controle social, sem que as pessoas realmente se engajem nesse processo, e que isso faça com que a cidade vá construindo espaços cada vez mais qualificados de deliberação, de diálogo, e que seja constante, né, que seja contínuo, que seja promovedor de uma cultura, né, de participação na cidade. E isso não é espontâneo, né, isso tem que ser intencionado, né, tem que ser construído, né, essas estratégias, essas ferramentas, esses espaços, eles precisam serem mobilizados, né, então isso é fundamental. Que as escolas, né, são agentes de transformação do território, né, esse grande equipamento, né, como diria o Anísio Teixeira, essa máquina de fazer democracia, que é a escola. E eu sou muito mais Anísio Teixeira que Bourdieu. Eu acho que a escola é uma máquina de produção de democracia, do que, mesmo que a gente saiba criticamente que também ela reproduza desigualdades, mas é essencialmente a escola, essencialmente não, né, porque não existe essência nessas construções, que são sempre um jogo de disputas e de conflitos, de construções
que a gente aposta em futuro e aposta na construção dessas instituições. Então, dessas instituições, essa escola como máquina de fazer democracia é uma escola que se implica cada vez mais com que se entende dentro de um território, e que se entende dentro, muitas vezes, como o grande equipamento daquela comunidade, o grande equipamento público daquela comunidade, o grande equipamento capaz de promover impactos, né, de transformação efetiva nos territórios onde atua, né? Que a intersetorialidade seja um valor fundamental para a construção de cidades educadoras no Brasil, e que o acesso aos bens, né, culturais da cidade seja um dos elementos também mais caros, né, à construção das cidades que educam. Afinal de contas, quem acessa o teatro, quem acessa o cinema, quem acessa os espaços de qualidade na nossa cidade, para quem de fato está sendo mobilizado esses espaços, e como que esses acessos aos bens culturais podem nos levar a um processo formativo muito mais inclusivo, muito mais ciente do abismo que nos separa entre classes, né, sociais na nossa sociedade. E isso é evidente ainda mais, né, durante a pandemia, né? A gente sabe hoje o impacto que isso está tendo, como isso está agravando ainda mais os problemas históricos, né? Como diria o Milor, há muito passado no futuro do Brasil. Vocês imaginem agora como esse passado cresceu nos últimos meses, quando a gente olha para essa diferença ainda maior, né, abissal, entre as classes sociais, né, do ponto de vista do acesso à cultura, do acesso à educação no país. Qual é a implicação disso, né? Qual é a implicação, né? O Brizola já sabia na década de 80, a cada escola que a gente fecha é um presídio que a gente abre, né? Quer dizer, quando foi interrompido lá, né, os processos de educação integral e as políticas de educação integral, lá, ainda quando o Darcy Ribeiro era secretário de Educação no Rio de Janeiro, na década de 80, né, quando isso se definha no começo dos anos 90, né, a experiência do CIEPS, por exemplo, o que poderia ter feito da cidade do Rio de Janeiro se hoje essa aposta lá no passado, né, de 40 anos atrás, tivesse de fato se consolidado como uma estratégia de democratização da sociedade brasileira e, sobretudo, das cidades brasileiras. Talvez a República das Milícias teria sido atenuada se nós tivéssemos construído mais escolas e escolas conectadas, né, com essa educação de qualidade, com uma educação integral, como foi a experiência do CIEPS na década de 80 no Rio de Janeiro. E também uma outra carta, que é uma carta mais recente, né, que é a carta de Frederico Westphalen, e que aqui destaco, né, em verde alguns pontos que considero que são importantes também para esse diálogo que Passo Fundo se agrega e as demais cidades que vêm fazendo isso já no Brasil já com um pouco mais de tempo, entendem como talvez necessária e importante, porque essa carta também foi construída por muitos e muitas, né, que participaram desse belíssimo evento lá organizado pela nossa... Se tem algum padrinho, Adriano, nós temos uma madrinha, acho que não tem padrinho da Cidade Educadora, mas no Brasil tem uma grande madrinha, que é a Jaqueline Moll, né, que é a pessoa que não trouxe exatamente, mas que deu visibilidade nacional para o tema das cidades educadoras quando conectou com uma política pública que foi o Mais Educação, pelo menos nos anos quentes, né, como eu gosto de dizer, entre 2007 e 2013, porque depois virou um pálido fantasma daquilo que foi. Mas o programa Mais Educação colocou na pauta pública essa discussão da ampliação dos espaços de aprendizagem, e isso estava conectado muito com a ideia de cidade educadora. Bom, alguns apontamentos, né, que nós trouxemos, né, para esse trabalho em rede de construção das cidades educadoras a constituição de comitês estaduais para cidades educadoras, né, acho que isso eu destaco como elemento central aí para o debate, né, e para o avanço, né. Nós estamos aí hoje com 9, né, nos próximos meses com 12, só no Rio Grande do Sul. Como seria importante nós termos um comitê estadual para debater essas diversas experiências e traçar estratégias comuns, aprendermos uns com os outros, seria fantástico, né? A criação da rede de universidades apoiadoras no Brasil a projetos de construção de cidades educadoras, esse nós já fizemos, né? Já está em curso, né? A rede de cidades por cidades que educam, né? Nós estamos trabalhando já com isso, tem em torno já de 30 universidades vinculadas, das mais conhecidas e sérias do país, como USP,
Unicamp, Universidade Federal da Bahia, Federal de Minas Gerais, aqui a nossa querida URGS, a UPF, né, entre outras universidades comunitárias, aqui que eu faço parte, a UFN, né, então, ou seja, uma série de universidades comunitárias, universidades públicas, estatais, inclusive universidades privadas vinculadas a esse movimento da rede das cidades que educam. Isso é fundamental, a fala da Adriana com certeza trouxe uma série de aportes para se pensar isso. A construção dessa rede e o apoio das universidades é fundamental para a construção das cidades educadoras no nosso país. Eu vejo as universidades como uma grande força agregadora, né, e mobilizadora dessa discussão. E eu diria que a UPF, no protagonismo que ela teve nesse processo, foi uma das grandes inspiradoras, se não a grande inspiradoras, dessa construção da rede das universidades apoiadoras, né? O projeto hoje, Universidade Educadora, é um exemplo, né, dessa construção efetiva, né? O desafio de aprender coletivamente é construir projetos educativos de cidades, né, na perspectiva de territórios democráticos, inclusivos, sustentáveis, afetivos, inteligentes, plurais, agregadores, sensoriais, policêntricos, cuidadores, sonhadores, né? Quer dizer, a gente precisa sonhar também, né? A gente precisa sonhar com as nossas cidades, e é isso que a gente está fazendo, né? E é abrir, né, esse sonho com um diálogo efetivo para todos os avanços que temos e as compreensões científicas, inclusive, que temos das possibilidades reais que temos para tornar as cidades com todos esses adjetivos que as compõem como possibilidade, né? A execução de políticas públicas que focalizem os tempos da vida nos territórios, né, a partir de um diálogo em diferentes áreas, né, como saúde, lazer, esporte, cultura, educação, segurança, tecnologia, mobilidade, acho que isso é fundamental. A dimensão pedagógica dessas políticas públicas, a territorialização da Agenda 2030, né, acho que a discussão das cidades educadoras passa por essa compreensão da educação para a sustentabilidade, né, é um dos princípios, está entre o conjunto de princípios da Carta das Cidades Educadoras, então precisa entender como funciona essa agenda e como construir essa agenda, que logo abaixo a gente vai chamar de uma agenda permanente, né, elaborada por essa governança em rede, que inclui governo e sociedade civil para a construção das cidades educadoras. Bom, a construção, então, da cidade como espaço educador requer, né, essencialmente essa decisão política inicial. Se a gente falar no caso de Passo Fundo, especificamente, a gente já está partindo já para o segundo ponto, né? Eu acho que há já efetivamente esse desejo de construir a cidade se ingressa nesse movimento. Para aquelas cidades que estão fazendo esse movimento, tem muitas aqui que foram convidadas, que ainda não fazem parte dessa rede, mas que esboçam já o interesse em compreender. Eu falo aqui de Santa Maria, né? Acho que o pessoal aqui da SMED, Santa Maria, também está nos ouvindo e está acompanhando, ou vai nos ouvir e vai nos acompanhar de forma assíncrona em algum momento. Vem também buscando entender, compreender e fazer essa discussão dentro da própria secretaria, o que já implica, né, numa possível nova cidade educadora. Vejam que interessante, por exemplo, uma cidade como Santa Maria, com todo o seu potencial estratégico em termos de logística, de importância nessa região. A gente vai percebendo que várias cidades que são cidades polo vão se agregando, e isso é fantástico para o crescimento dessa discussão no nosso estado. Então, são elementos que vão nos ajudando a pensar a cidade, né, a partir dessa decisão política inicial, né? Então, o primeiro passo é essa decisão política, né? Passo Fundo já tomou essa decisão, Soledade também, Marau, Camargo e Carazinho, essas 5 cidades da região norte já partiram para essa decisão, já tomaram essa decisão e partem agora para essa grande questão, né? Como que a carta, né? Como que a gente parte da carta à construção da cidade como cidade educadora. Eu vou levantar 5 pontos para ir finalizando essa fala, né? E que tenhamos um pouquinho de espaço ainda para poder debater sobre algumas dessas questões que são levantadas. O primeiro é uma utopia de pés descalços, né? Quer dizer, da onde a gente parte para efetivamente materializar a carta e construí-la, né, no cotidiano da cidade. É questionando a cidade. A gente precisa questionar a nossa cidade. A gente precisa saber onde é que estão os nossos principais problemas. A gente precisa problematizar, né, de uma perspectiva freiriana, a nossa cidade. Precisa problematizá-la. Então,
essa utopia ela tem que descer da Torre de Marfim, como a gente diz na universidade, né? E como a gente diz no âmbito futebolístico, né? Tem que sair, tem que tirar, tem que descalçar o salto alto, né? É uma utopia de pés descalços, porque senão a gente não tende a construir algo que não conecta com as principais questões e contradições, né, estruturais das nossas cidades, o que impõe a uma espécie de maquiagem, muitas vezes, né? Há uma espécie de marketing em cima da construção de uma ideia de cidade educadora que eu acho que passa longe, ao largo, né, de efetivamente provocar mudanças que podem fazer desse projeto algo realmente importante, né, que mexa na vida das pessoas, que alimente as pessoas, que acessem a cultura, que tenham escolas de qualidade, que tenham serviços de saúde de qualidade, que tenham moradia de qualidade, ou seja, são questões essenciais. É daí que a gente parte para pensar a cidade educadora enquanto uma utopia de pés descalços. Um segundo ponto é que para fazer isso, para entender que todos esses problemas que temos podem gerar a experiência de construção de alternativas para enfrentar esses problemas, a gente tem que aprender algo que é muito difícil, né? É muito difícil, que é aprender a fazer juntos. Não é fácil fazer juntos, né? Quer dizer, a gente precisa construir metodologias, a gente precisa construir como cultura espaços que efetivamente funcionem como espaços de deliberação coletiva, que funcionem como espaços de projeção da cidade, espaços de discussão, onde as diversas vozes da cidade podem ser ouvidas, os diversos movimentos sociais podem ser ouvidos, que as compreensões se construam e que a gente sabe que não são necessariamente consensuais, né, mas que têm que ser pensadas desde um ponto de vista de agregação e inclusão em uma cidade que se pretende se tornar cidade educadora. Então, aprender a fazer junto passa por o nível de aprender a fazer junto dentro da própria gestão da cidade, né? Quer dizer, como as diversas secretarias dialogam, né, com essa construção da cidade de Passo Fundo, por exemplo, como cidade educadora, né? Quais são os mecanismos, que grupo é esse? Estão representadas? Vai ter pessoas de referência? Como é que a gente faz isso e faz juntos? Como que a gestão vai fazer esse diálogo com a sociedade civil, né? Quem são os atores da cidade? Bom, identificado que a moradia é uma grande questão na cidade de Passo Fundo, e que sabemos disso já por diversos levantamentos, né? Por participar da universidade, vejo e acompanho muitas dessas discussões por dentro dos próprios movimentos sociais. Quer dizer, qual é o projeto de cidade educadora que envolva a questão da moradia? Qual é o projeto de cidade educadora que envolva a questão que coloca diretamente de frente, né, com um dos grandes problemas que, infelizmente, não é só dessa cidade, mas da grande maioria das cidades brasileiras, e que impõe a necessária construção de uma cidade que educa para todos e todas, envolvendo as condições básicas que dão aos sujeitos, né, a possibilidade de se desenvolverem, né? Ter uma casa com dignidade e que esteja plugada, por exemplo, na cidade, que tenha saneamento, que tenha energia elétrica, que tenha equipamentos de lazer, cultura, saúde próximo, que tenha equipamentos sociais agregados, que tenha transporte coletivo, né, que tenha água encanada, que tenha internet, ou seja, uma casa que se plugue à cidade, uma casa que esteja dentro do complexo de direitos que envolvem o direito à cidade, faz com que a gente vá aprendendo, por exemplo, como, a partir de uma questão tão premente, né, e tão urgente, vá nos colocando, bom, qual é o eixo educacional que envolve a questão da moradia lá com as políticas de habitação e que dentro de uma cidade educadora constituam-se como projeto e ação efetiva para que ganhamos, né, de fato, esse enraizamento, né, da cidade enquanto uma cidade que vá construindo a inclusão dos seus cidadãos dos mais diferentes jeitos. Então, aprender a fazer junto internamente, aprender a fazer junto com a sociedade, ouvindo os diversos movimentos, ouvindo as diversas narrativas que provêm de diversos espaços da cidade e que constrói perspectivas completamente diferentes, que muitas vezes se confrontam, mas que exatamente na ideia dessa democracia como também, essencialmente como dissenso e não consenso, que nessa caixa acústica que é a cidade, pode se tornar algo efetivo para a construção de uma cidade educadora de fato. E também a forma como esse aprender a fazer juntos vai nos conectar com as diversas cidades que já estão nesse movimento, né? Então, é um aprender a fazer junto que vai nos colocando em vários princípios.
Bom, aprender a fazer junto nos remete a um sonho que é coletivo e que confronta pesadelos individuais, né? Confronta pesadelos individuais porque não é só o pesadelo do Adriano para dar conta, né, na Secretaria de Educação, como a gente vem falando aqui nessa dimensão da intersetorialidade, de um projeto tão amplo e tão complexo. Mas é algo que coletivamente vai sendo sonhado e vai sendo materializado. Isso, essencialmente passa pela construção coletiva de um projeto de cidade com e para as pessoas. Que nesse fazer juntos, nesse projetar e construir a cidade que queremos, vai nos colocando dentro de princípios de uma cidade educadora, num processo de aprendizado que nos mobiliza oportunidades de aprendizagem, de constituição, de compreensão desses diversos fatores, de forma a aprender com esse todo e em todo momento, né? Eu acho que a dimensão pedagógica da construção de um projeto de cidade que se faz coletivamente é também constitutiva. Então, a gente não tem como projetar a cidade desde a universidade, ou seja, reúne um grupo de intelectuais aí na universidade que estão discutindo, urbanistas, sociólogos, educadores, etc., e apresenta um projeto para a cidade de Passo Fundo, para a cidade de Soledade, para a cidade de Marau, de Camargo ou Carazinho, né? E olha, façam isso, executem dessa forma, porque nós aqui sabemos, né, teoricamente, como que deve ser feito. Não. O processo de construção do projeto da cidade ele é constitutivo da própria cidade enquanto cidade educadora. Então, construir esse processo e aprender como um todo faz parte, então, e é constitutivo do próprio projeto de cidades educadoras. E por último, né, é o que eu estou chamando aqui de primavera das cidades educadoras, esses processos em floração. É muito bonito ver esse processo de floração que vem acontecendo aí na região norte. Mas também a gente não esquece que a primavera ela não é eterna, né? Ela é sucedida por um calor intenso, né? Então, a primavera é o momento do florescer, né? Das flores, dos jardins, né? Do cheiro, né? Que emana desse ar novo que vai se renovando. Mas no instante seguinte, né, na próxima estação, nós vamos ter o calor dos debates. E esse calor dos debates vai nos levar também às contradições desse processo de construção de cidade educadora, que são, né, absolutamente, entre aspas, normais. Né? A gente vai encontrar nesse percalço, nesse caminho, né, alguns percalços. Né? E que, sucedendo a isso, né, nesse calor de debates, temos também, né, quando as folhas começam a cair das árvores, né, como o outono vai, de certa forma, degelando, né, muitos desses processos que a gente precisa cuidar, né, com o maior zelo possível. A gente sabe de muitas cidades, né, no Brasil que constituíram-se dentro desse projeto de cidade educadora e que deixaram de fazer parte. Né, aqui no Sul nós temos, né, essas experiências, né, também, né, com a cidade de Porto Alegre e Caxias. Espero que estejam retomando, que retomem de alguma forma esses projetos, porque eu acho que são centrais hoje para pensar a cidade, né? Então, há esse momento de outono das nossas práticas e há também um momento de inverno das nossas práticas, de profundo frio, da necessidade da gente enfrentar, né, um certo esmorecimento. Então, o zelo que isso vai nos colocar vai ser o mesmo zelo com que a gente enfrenta o inverno rigoroso aqui do Sul, nos aquecendo, né, construindo espaços de conforto, construindo espaços quentes, né, que podem continuar a fazer com que a gente passe esse inverno, que vão ser muitos, e retome essa primavera das cidades educadoras e esses processos de floração que são centrais. Aprender a fazer junto passa também por essa rede de cidades que vão se compondo e essa forma como a gente vai cuidando de tudo isso. Do ponto de vista, e para finalizar, do ponto de vista bem concreto, o que eu acho que seria fundamental como ponto de partida, né, dentro de tantas discussões, né, já esboçadas anteriormente nas demais lâminas, que seriam fundamental. A gestão intersetorial dos territórios, ou seja, do ponto de vista da gestão, é fundamental que se parta dessa concepção de intersetorialidade. Cidade educadora se faz de forma conjunta, então, portanto, essa intersetorialidade é fundamental. E vai ser um ponto de bastante impulsionamento, né, para essa construção, porque vai conseguir colocar, vai, de certa forma, intentar colocar em diálogo, né, esses diferentes setores e como isso vai compondo, né, a necessária construção coletiva, né, da cidade enquanto cidade educadora, né, tendo essa aposta de que a educação é o eixo transversal, né, e central de todo esse debate.
A organização de um comitê gestor, para mim isso é fundamental. O aprender a fazer junto passa por essa construção de alguns mecanismos. E a organização de um comitê gestor é fundamental. Esse comitê gestor ele pode ser inspirado em muitas outras discussões, né? Quando a gente está falando de cidade educadora, a gente tem que ter claro que a gente está conectando com discussões dentro do campo da educação, do campo das políticas da cidade, do campo da saúde. Então, os princípios do SUS dialogam aqui, né? O Estatuto da Cidade dialoga com a Carta, né? O Plano Nacional de Educação dialoga com a Carta. Então, a gente tem que compreender essa conexão e perceber que a gente pode se inspirar em muitas outras ferramentas e estratégias já existentes. O comitê gestor, por exemplo, pode olhar lá para o conselho da cidade, a forma como ele organiza aquelas representações paritárias entre sociedade civil, entre gestão pública, né? Enfim, como que isso vai se dando, e é central, né? Precisamos construir comitês gestores que funcionem, né, para gestar as nossas cidades. É desse comitê gestor, é desse aprender a fazer junto, que nasce um projeto de cidade educadora. Precisamos sistematizar isso, né? Afinal de contas, como que a gente vai fazer? Né? O que cada setor é responsável? O que cada secretaria é responsável? Quer dizer, como que a gente vai... Quais são os nossos programas? Quais são os nossos projetos? O que temos hoje na cidade que já dialogam com a questão da cidade educadora e que podem ser ressignificados dentro desse projeto maior de cidade educadora? O que os nossos planos setoriais dialogam com esse eixo transversal da educação dentro de uma perspectiva da cidade educadora? O que nossos planos plurianuais dialogam? Como o nosso plano, né, diretor dialoga com esse eixo central da cidade educadora a partir desse conjunto de princípios? Então, o projeto de cidade educadora que nasce coletivamente a partir de um debate que vai agregando diferentes atores sociais, precisa ser gestado por dentro desses mecanismos, como o próprio comitê pode ser um deles e um dos mais importantes, né? Para pensar essa dimensão pedagógica das políticas públicas, se passa pela intersetorialidade, para pensar essa construção de redes de aprendizagem, né, que vão se constituindo dentro dessas diversas ações e mecanismos, para pensar que isso vai se dando por dentro de intencionalidades pedagógicas, né, reconhecendo, da mesma forma que a gente planeja nossos projetos político-pedagógicos nas escolas, dentro de uma cidade educadora, nós vamos construindo vários e diversos planos e projetos políticos pedagógicos, né? Então, isso vai dando a intencionalidade necessária que cada dimensão, seja do meio ambiente, da mobilidade urbana, da saúde, da educação, da infraestrutura, do saneamento, vai tendo claro e consciente qual é a sua estratégia educacional, né, para trabalhar essa política pública. Isso é central, né? É isso que vai construir essa rede de aprendizagem e oportunidades, e eu costumo dizer de forma figurada, mas que pode ser também de forma literal. A gente vai fazer essa discussão lá em Soledade, agora 22, né, de julho, se não me engano, 22 a 23, que é a ideia do currículo de uma cidade educadora, né? Eu acho que essas intencionalidades pedagógicas vão construindo esse currículo de cidade educadora, e currículo de cidade educadora, a gente sabe que currículo é sempre uma disputa, o que é o conhecimento que vai ser trabalhado, é sempre um jogo de forças, né, a construção de um currículo, e sobretudo dentro de uma dimensão hoje que é a justiça curricular, ou seja, o que precisa entrar nesse currículo, né? O que é esse currículo dentro de uma cidade que se compromete efetivamente com esses princípios, como os princípios que estão esboçados na Carta das Cidades Educadoras. E que necessariamente passam por avaliação, né? Construção de indicadores de uma cidade educadora é central para saber se está dando certo. Se a gente realmente está, por exemplo, um indicador é o controle e a participação social. Como que a gente vai auferir isso? Quem vai auferir isso? Qual é o indicador que vai nos dizer, por exemplo, que a gente está nesse caminho e que a gente não está só na retórica, que a gente não está só preso nos princípios, né, como princípios idealizados, mas que não, de fato, não tem mexido com as estruturas da cidade. Então, esse conjunto de indicadores e esse debate e avaliação constante que se dá de forma ampla, né, com a sociedade, seja por dentro dos mecanismos como comitê, seja por dentro de espaços como esse, de seminários, espaços formadores, audiências públicas, etc., né, os diversos mecanismos que temos para que efetivamente possamos discutir se esses indicadores estão apontando para uma cidade educadora de fato e estão passando, né, estão fazendo com a carta algo que saia, né, do campo só do idealismo. E, por último, destacaria a questão da rede territorial. Nós temos uma chance aqui, né, nesse espaço, né, do norte do Rio Grande do Sul, eu diria até do próprio Rio Grande do Sul agora,
sendo a maior rede, né, futuro, nos próximos meses, a maior rede territorial do Brasil, de constituirmos uma rede territorial dessas cidades. A gente precisa trabalhar juntos. Eu acho que Bagé, eu acho que São Gabriel, Santiago, Gramado, né, as cidades aqui da região, Passo Fundo, Carazinho, Camargo, Soledade, Marau, né, as cidades que estão se agregando, possivelmente, né, num futuro próximo, né, tenham, né, que trazer esse debate, né, de forma a construir essas redes territoriais. Nova Petrópolis, né, já ia esquecendo, uma cidade também absolutamente importante, né, o trabalho que vem sendo feito, né, pelo professor Irineu, né, que é um grande interlocutor também dessa discussão lá em Nova Petrópolis. Ou seja, essas cidades eles precisam conversar mais, elas precisam ter espaços, né, de diálogo mais efetivos, e eu desafiaria, né, aqui da região norte, que temos num raio de 80 quilômetros 5 cidades, e possivelmente 7 ou 8 nos próximos meses, que essa rede territorial está caindo de madura. A gente precisa, de fato, tornar ela efetiva, e que isso vai nos fazer caminhar de forma mais potente nas nossas particularidades específicas. Então, para terminar, um exemplo dessa rede territorial é o próprio evento agora, que é o 3º encontro lá de Marau, que vai acontecer no final desse ano, dia 30 e 1º de dezembro, se me recordo bem, e que já é uma expressão dessa construção que vem sendo feita, né, por essas diversas cidades, e que tem sido bastante impulsionadora do debate das cidades educadoras nessa região. Então, é um exemplo dessa rede territorial em ato, em ação, né, da forma como ela vem dialogando, da mesma forma que o próprio evento aqui de Passo Fundo, quando conecta-se com essa construção coletiva, reforça, né, essa ideia de rede territorial. O próprio espaço de hoje já é um espaço bastante potente para isso. Bom, gente, devo ter estourado ou quase estourado o tempo, então peço desculpas, agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter contribuído de forma a trazer algumas sugestões, desafios, né, que nos colocam nesse debate da cidade educadora, e que efetivamente a gente vá construindo isso nas mais diferentes formas, né. Eu, aqui no meu lugar de pesquisador desse tema, né, da relação educação e cidade, sempre me coloco à disposição, e agradeço muito a oportunidade de estar dialogando, né, com quem está à frente desses projetos, né, de cidade educadora, como é o caso aqui do professor Adriano e toda a equipe, né, e a própria Prefeitura de Passo Fundo, que parabenizo mais uma vez por esse evento. Obrigado e bom dia a todos. Não sei se é só para mim, Adriano, mas está mudo. Ah, isso aí. Viu? Eu estava lendo lá o diálogo intergeracional. Eu já estou na geração, cara, que fala com fechado, e alguém tem que me dizer. Mesmo depois de 60 semanas usando o microfone, me desculpa aí. Mas obrigado por avisar. Márcio, de novo, né? Tu fizesse uma fala introdutória, mas densa, do ponto de vista assim, muito compreensível, mas trouxesse questões muito importantes aí para a gente. Nós aqui, Passo Fundo, que estamos iniciando, né? Talvez a questão mais importante assim, que eu vejo é essa necessidade de que a gente possa compreender que quando o município assume a responsabilidade por fazer parte, né, ou por adotar a Carta de Cidades Educadoras, isso é feito pelo viés do poder público, mas é um compromisso assumido por todo mundo, né? E que talvez o primeiro grande desafio seja a mobilização dos agentes do território, né? E, inclusive, aqueles agentes que tem até um comentário aqui, né, que a gente coloca como elite, né? Obviamente, assim como um pai e uma mãe prestam atenção naquele filho que mais precisa, né? Coloca mais energia ali, busca ajudar primeiro esses. E aqui eu sou das pessoas que estão vendo aqui, e entre eu e você, sem dúvida, né, sou o que menos entende desse conceito, né, dessa ideia força da cidade educadora, mas estou me esforçando para aprender. Precisamos também pensar numa estratégia, obviamente, de incluir, de cuidar daqueles... E eu não quero parecer muito paternalista aqui, nem muito romântico, né, porque tem estratégia para isso, mas daqueles que mais precisam, então, detectar isso. Mas me parece que também fazer ações no sentido de que a cidade possa educar outros agentes que talvez não estejam naquela situação de precariedade, né? Naquela situação
de vulnerabilidade tão grande, para que a ação deles ajude no processo de inclusão dos outros, acho que também é um elemento importante a ser levado em consideração. Não sei como é que tu vê isso. Não sei se tu me escutou, Márcio. De repente eu estou falando aqui e estou sem áudio ainda. Ah, que tu tá no... Eu não estou te escutando agora sim. Tá. Agora eu... Peraí. Para mim cortou um pouco aqui, eu não entendi se era uma pergunta. Não, na verdade, é uma dúvida minha, assim, nem chega a ser uma pergunta direta, né? Uma das questões que ficou muito claro é a gente reconhecer quais são as carências, as contradições da cidade, né? E nesse reconhecimento, a gente vai identificar um conjunto de pessoas, né, que estão numa situação de vulnerabilidade muito grande nas mais diversas perspectivas, assim, né? Então, eu não sei se a gente não tem que, quando pensa em cidade educadora, a gente também não pode incorrer no erro de pensar que a cidade educadora, e não foi isso que tu falou, né, mas eu estou trazendo aqui um elemento, né, deve focar somente nessas pessoas. Eu falava assim como um pai e uma mãe acaba dando mais atenção para aquele filho que mais precisa naquele momento, né, a gente pode também pensar que dentro desses movimentos da educadora a gente tem que focar somente nesse grupo, né. É óbvio que eles têm urgências e devem ser levados, devem ter prioridade, né. Mas, às vezes, porque tem a Luciana colocou ali, o desafio é enfrentar as imposições da elite, vou botar aqui, que não vê ganhos financeiros no projeto de cidade educadora, né? Mas eu queria falar exatamente sobre essa elite que está entre aspas, e quando está entre aspas porque é amplo, né? Me parece que também esse movimento de cidades educadoras envolver essa elite, ou esse conjunto de pessoas que talvez não estejam naquela situação de vulnerabilidade, pode ter um desdobramento muito importante sobre as pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Então, pensar, eu sei que o desafio já é grande, pensar somente a inclusão, né? Somente, entre aspas, a inclusão dessas pessoas que precisam nas mais diversas áreas, mas se conseguíssemos incluir também nesse movimento de cidade educadora, o que a Luciana coloca como elites, a gente, isso eu acredito, né? Poderia ter desdobramentos positivos de uma aceleração e uma potência na ação para aqueles que mais precisam. Não sei como é que tu vê isso. Entendi. Eu acho que tem um elemento que talvez é o que, para mim, eu tenho pensado bastante sobre isso. Até eu vou começar com uma história engraçada, que é quando a gente estava chegando no evento de 2016, lá em Rosário, estava eu e um amigo, e a gente foi de avião até Buenos Aires, depois pegamos um ônibus, né, de Buenos Aires a Rosário. E aí ele adormeceu no ônibus. Quando a gente estava chegando em Rosário, eu acordei, ele, estamos chegando, e ele, cara, é a cidade chegamos à cidade educadora, então, ele brincou, e daí a gente estava passando exatamente por uma favela. E aí eu falei, não, é mais além, ali é mais à frente, aqui não é ainda. E a gente, uma brincadeira que depois se rendeu muita reflexão sobre isso, né? Rosário, por exemplo, para mim é um marco e uma referência, e eu olho sempre para essa cidade como efetivamente uma cidade que vem construindo um projeto de cidade educadora muito interessante, o tríptico da infância, os espaços da infância, as discussões que vêm de acesso à cultura, etc. E isso vem pelo um viés bastante significativo também do ponto de vista da inclusão. Eu acho que, como a gente não parte do mesmo lugar, né, e falar com sentido do conceito de cidade educadora no Brasil, porque, primeiro que quando a gente olha para a história desse conceito, ele é um conceito que nasce em Barcelona, né, nasce na Espanha, então a maioria das cidades estão em Espanha e Portugal, tem uma realidade de cidade enquanto infraestrutura, enquanto serviços, enquanto acessos, né, à cultura, a serviços dos mais diversos, né,
do ponto de vista da qualidade, né, dos espaços, etc., são bastante ainda distantes, né, da nossa realidade, né. Estive em Cascais em 2018, a gente enche os olhos, né, com as experiências, com os espaços da cidade, como ela é acolhedora para as diversas gerações, etc., etc. E quando a gente traz esse conceito para ser pensado a partir da América Latina, nós sempre corremos naquele perigo que a Hermínia Maricato, urbanista lá da USP, já esteve conosco aqui várias vezes, esboça numa frase sintética, né, das ideias fora do lugar e dos lugares fora das ideias. Né? Eu acho que a gente sofre muito esse perigo assim, de transpor, né, um conceito como cidade educadora para cidades como as nossas, sem levar em conta, né, que nós temos uma realidade e uma história completamente diferente. Então, portanto, para nós fazer cidade educadora passaria, na minha avaliação, por uma política que tivesse alguns focos iniciais, né, tivesse algumas decisões iniciais de, bom, quais são as classes, né, quais são os grupos que estão em condições que nos deixam ainda longe, né, de uma cidade que cuida das pessoas, né, quer dizer, uma cidade que agrega, que inclui, que, enfim. Então, acho que as cidades educadoras têm que flertar com a ideia das políticas compensatórias, têm que olhar para o aceleramento, né, e a afirmação dessas políticas afirmativas, né, sendo um pouco redundante, mas que necessariamente passam por demandas sociais prioritárias, né, sem que com isso não estou dizendo que a gente tenha que necessariamente somente pensar, até porque nós temos projetos em curso, né, que vão dando conta de diferentes dimensões também, né, então não significa desqualificar esses projetos, mas acho que um elemento de base é pensar, bom, a cidade educadora como um todo, né? Como é que a cidade educadora chega nos diversos territórios, no Valinhos, na Záquia, né? Porque não corremos a brincadeira séria lá de Rosário, né? Não, aqui não é ainda cidade educadora, né? É lá na beira do Rio Paraná, é lá naquele equipamento lá, perto do estádio do Nilson Du Bois, lá que tem né, a Isla das Invenções, se eu não me engano, é lá baseada no Leonardo da Vinci, todo um complexo, quase uma Disneylândia da educação, assim, com muita qualidade de investimento, etc. Mas não necessariamente que esses equipamentos têm que estar em todos os territórios, mas como que essas crianças de vários lugares acessam, né, como é que tu garante esse acesso a esses bens culturais, como é que tu democratiza esses espaços da cidade, como é que esses espaços são qualificados para as diferentes classes sociais, porque eu acho que é daí que a gente consegue superar muitas das nossas contradições. Eu acho que, do contrário, tende a ficar muito... porque a gente vai ouvir muito essa expressão, assim, qualquer buraco na rua bom, Passo Fundo é cidade educadora, né, mas olha esse buraco aqui. Então vai ficar muito nessa pegada, assim, de... Por outro lado, isso tem um fundo de verdade, assim, porque vai nos colocando ainda mais num compromisso de coerência, né? Dado que a gente quer buscar-se como cidade educadora, vai partir desse enfrentamento dessas desigualdades, que não significa que a gente vai resolver todos os problemas de uma hora para outra, etc., etc., e talvez nem resolva todos os problemas, é um processo contínuo, né? Mas que nos coloque, por exemplo, em espaços que possam ser discutido isso, que nos impulsione, né, a criar ferramentas e estratégias para isso, e eu acho que o ponto de partida é uma maior equidade na cidade, né, porque a gente está pensando a cidade como um todo, e isso vai envolver essas contradições de base. Acho que é um ponto de partida, sim, né, no entanto, precisa ser olhado, né, e primeiro, para finalizar, assim, a gente precisa entender, né, na verdade, né, a gente está falando de forma ainda bastante abstrata, né? Quer dizer, um diagnóstico profundo da cidade é fundamental, assim, quais são as nossas grandes necessidades e como isso se transforma em política pública e o que isso tem a ver com o eixo da transversal de uma cidade educadora, de um projeto de cidade educadora, né? Acho que esse é o ponto de partida necessário. Do contrário, talvez a gente, com a própria cidade educadora, reproduza desigualdades, né? De espaços, de segregação social, etc. E eu acho que num país como o nosso,
as ideias fora de lugar são problemas e mais ainda os lugares fora das ideias, né? Onde nunca chegam as políticas, nunca chegam as ações, nunca a cidade educadora não chega, né? E na América Latina aí vira uma caricatura daí, uma caricatura feliz, né? Do que pode ser em outros lugares. Eu acho que aí gera descrédito da população, etc. Enfim, não temos daí como avançar. Penso isso, assim, mas acho que é um belo tema, inclusive um debate. Obrigado, Márcio. Foi mais como uma consultoria agora, viu? Eu quero te agradecer de novo, assim, a tua disponibilidade, o teu tempo, né? A gente vê que o que te mobiliza não é somente uma questão mais de cunho pessoal, mas sim estratégico, né? Uma cidade educadora é uma cidade mais evoluída, uma cidade onde as pessoas se sentem melhor, são mais felizes, vivem melhor e conseguem transformar e resolver problemas de forma mais fácil, né? Eu gostaria muito de continuar, gente, só quero registrar para ti, Márcio, que eu estava antes com a tela cheia lá, mas a gente tem aí pessoas do Brasil inteiro acompanhando, colegas aqui, aqui do Rio Grande do Sul também. Esse material ele fica disponível no site, né, do evento, e infelizmente a gente tem agora, ou felizmente, infelizmente por um lado que não pode continuar conversando, felizmente por outro a gente vai ter agora, mas só para convidar todo mundo, eu já coloquei no chat ali o link. A professora Adriana Dickel, ela vai coordenar uma mesa chamada Relatos de Experiência de Cidades Educadoras pelo Mundo. Nós vamos ter Montevidéu, Barcelona, Braga, Rivas, Vatia Madrid, eu acho que é assim que se fala, e Rosário, tá certo? Então, todo mundo convidado. Márcio, de novo, muito obrigado e um bom trabalho para nós.